Meus irmãos, a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Quantos estão felizes esta noite? Maravilha, coisa boa é estarmos juntos, louvando e adorando o nosso Deus. Quero, por gentileza, convidá-los a fazermos uma leitura bíblica, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Vamos ler os 2 primeiros versículos. Carta do apóstolo Paulo aos cristãos de Éfeso, capítulo de número 5. Vamos ler os 2 primeiros versículos. Carta paulina aos Efésios, capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. Amém, meus irmãos? Texto sagrado diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Eu vou ler mais uma vez. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em sacrifício a Deus em cheiro suave, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Como é bom estarmos juntos, reunidos, congregados, em um só propósito, para louvarmos e exaltarmos o nosso Deus. Meus irmãos, eu quero primeiramente externar os meus agradecimentos, eu quero louvar a Deus, agradecê-lo por este privilégio, por esta oportunidade de poder estar retornando a esta igreja pela segunda vez. Para mim é uma alegria, um prazer enorme estar aqui com vocês, com esta tão grande responsabilidade de ministrar-lhes sua bendita, poderosa, inefável palavra. Quero louvar a Deus, agradecê-lo também pela vida do pastor Marcel. Muito obrigado, pastor. Como ele já me antecedeu, eu fiquei desesperado hoje mais cedo, o ônibus passou na minha frente, parou e eu não entrei no ônibus, pensei que não era o meu ônibus. Fiquei desesperado, meu Deus, e agora? Passou 10, 15, 20 minutos, eu acho que era aquele ônibus e eu não entrei dentro dele. Mas Deus está no controle de todas as coisas, e aqui eu estou para a glória de Deus, por meio de sua graça, para me alegrar com os irmãos, para ouvirmos a sua bendita palavra e para sermos impactados pelo poder de Deus. Pastor Marcel, muito obrigado pela confiança, pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com os irmãos mais uma vez. Deus em Cristo o abençoe ricamente, toda a sua família, ministério, em nome de Jesus. Sou grato a Deus também pela vida do pastor Everton. Cadê o pastor Everton? Ah, está ali atrás. Deus abençoe, pastor Everton. Deus abençoe, é um prazer revê-lo, o Senhor continue o guardando, protegendo, dando graça e força, em nome de Jesus. Louvo a Deus pela vida de todos os irmãos que foram me buscar ali em Cataguases, o irmão Anderson e o Querosene? Amém, irmão Querosene, Deus abençoe, o irmão Anderson. Irmão, eu ouvi irmão Querosene, então Deus abençoe, irmão Querosene. Muito obrigado, tá? Os irmãos são tensos, hein? No volante são fogo puro. Deus abençoe. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos que nos trouxe aqui em segurança, com Deus na frente, obviamente. É um prazer estar aqui com os irmãos. Louvo a Deus pela vida de todos os irmãos, irmãs, visitantes, cooperadores que estão presentes conosco aqui para ouvirmos Deus, louvarmos o seu nome. Quero parabenizá-los pelo 24º aniversário desta igreja, nesta cidade, nesta região, este povo que Deus levantou para fazer a diferença.
este povo que Deus levantou para pregar o Evangelho, este povo que Deus levantou para anunciar as boas novas nesta cidade, nesta região. Deus em Cristo continue usando a cada um de vocês na exposição do Evangelho, na proclamação do Evangelho, fazendo a diferença para a glória de Deus. Meus parabéns. Amém, meus irmãos? Amém. Amém. Queridos, o texto que lemos, ele é profundo, impactante, através não só dessa passagem, mas de toda esta carta. O apóstolo Paulo traz grandes ensinamentos, não só aos irmãos efésios, mas a toda a igreja do Senhor Jesus. Saulo, o seu nome em hebraico, Paulo, a pronúncia em grego, era filho de um fariseu, cidadão romano, nascido na cidade de Tarso, da Cilícia, descendente da tribo de Benjamim, a menor das tribos de Israel. Foi aluno, aprendiz, discípulo de Gamaliel, doutor da lei, e tinha como ofício o fabricar tendas. Paulo foi um feroz e veemente perseguidor da igreja do Senhor Jesus. Um homem cego pelo radicalismo religioso farisaico, que ao perseguir, hostilizar, afligir, maltratar os cristãos, pensava estar fazendo o correto, trabalhando em favor de Deus. Todavia, porém, entretanto, a Bíblia nos conta em Atos dos Emissários de Yeshua, o Messias, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, Paulo, perto do caminho de Damasco, que era uma cidade antiga, capital da Síria, localizada aí cerca de 250 quilômetros a noroeste de Jerusalém, perto do caminho de Damasco, Paulo é parado, abordado, interrompido em sua busca furiosa aos cristãos. Por quem? Pelo próprio Cristo. E tem a sua vida mudada, tem a sua vida transformada. Desde então vemos, ao longo da história bíblica, manuseando as suas páginas, especialmente do livro de Atos dos Apóstolos, agora o apóstolo Paulo, pregando o Evangelho por onde ele passava, estabelecendo igrejas, fazendo discípulos para o Senhor. Paulo, pela graça de Deus, foi o responsável pela disseminação do Evangelho por todo o Império Romano. O seu trabalho evangelístico, missionário, de pregação do Evangelho, aconteceu especialmente em 4 províncias romanas: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. A igreja em Éfeso foi fundada pelo apóstolo Paulo durante sua 3ª viagem missionária, no ano de aproximadamente 52 depois de Cristo. E nesta cidade, Deus, pela vida do apóstolo Paulo, operou, realizou um grande avivamento. Deus fez coisas extraordinárias naquele lugar. Para quem não sabe, Éfeso era, na época do apóstolo Paulo, uma cidade com mais de 200.000 habitantes, reconhecida por seu comércio e pelos artesãos que trabalhavam com prata. Além do mais, naquela época, milhares e milhares de pessoas iam até lá para adorar no templo da deusa Diana, chamada Ártemis pelos gregos, considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Além do templo de Diana, Éfeso tinha um teatro com um auditório que comportava mais de 20.000 pessoas assentadas, onde eram realizados os seus eventos. Além disso, era uma cidade portuária, tinha um porto que passava pela cidade, o principal no mar Egeu, que era uma área de embarque e desembarque, de navios e embarcações, de mercadorias e pessoas. Então era uma cidade muito rica, uma cidade muito próspera,
uma cidade com poder econômico altíssimo, porém, todavia, entretanto, uma cidade muito entregue à idolatria, à promiscuidade sexual, à feitiçaria, ao ocultismo, às artes mágicas. Naquela época, a magia era bastante difundida, e Éfeso é tido como um dos principais centros da atividade. Mas é nesta cidade, rendida à idolatria, à promiscuidade sexual, à feitiçaria, às artes mágicas, ao ocultismo, que Deus realizou, fez um grande avivamento através da vida do apóstolo Paulo. Naquela cidade, Paulo ficou cerca de 3 anos pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, proclamando o Evangelho, mostrando o Evangelho, expondo o Evangelho. E Deus, através da vida do apóstolo Paulo ali, operou grandes coisas, milagres extraordinários. Os lenços e aventais de Paulo eram levados, enfermos curados, endemoniados libertos, e o nome de Jesus era glorificado. Irmãos, imagine comigo uma cidade rendida ao pecado, rendida à promiscuidade sexual, à imoralidade, rendida à feitiçaria, ao ocultismo, às artes mágicas. E agora quem é que chega lá? Um homem cheio do Espírito Santo pregando o Evangelho. Um homem cheio do poder de Deus pregando o Evangelho. Um homem cheio da graça de Deus anunciando o Evangelho. Imagine o que aconteceu ali. Uma cidade rendida ao pecado, às artes mágicas, à feitiçaria, à imoralidade. Naquela época, naquele contexto, a cultura grega, o helenismo em alta, uma pluralidade de deuses, o prazer carnal sendo enaltecido, o conhecimento humano sendo exaltado. E agora quem é que chega lá? Paulo, cheio do Espírito Santo, da graça, anunciando e pregando o Evangelho com poder e autoridade. Imagine o que aconteceu naquela cidade. Cerca de 3 anos, pastor Marcel. Chega Paulo ali pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, proclamando o Evangelho. Sabe o que aconteceu ali? A Bíblia nos mostra, o texto nos mostra que houve uma conversão em massa. A Bíblia diz que os adeptos do ocultismo, da feitiçaria, das artes mágicas, ao ouvirem a pregação do Evangelho, eles foram tocados pelo Espírito Santo e convencidos pelo Espírito Santo, eles não resistiram. Veio o temor de Deus sobre eles e eles tiveram uma profunda convicção de pecado. E a Bíblia diz que eles pegaram seus livros de feitiçaria e queimaram na presença de todos. Queimar livros naquela época era o mesmo que repudiar, renunciar, combater, refutar, abrir mão. Eles estavam dizendo através daquela atitude: eu não preciso disso mais, eu não quero isso mais, não posso perder mais o meu tempo, eu quero Cristo, preciso de Cristo, a minha vida é de Cristo, eu sou de Cristo agora. Então eles foram tocados pela pregação do Evangelho, foram impactados pela exposição do Evangelho, eles foram literalmente, profundamente, radicalmente tocados, impactados pela pregação do Evangelho e tiveram as suas vidas mudadas, transformadas para a glória de Deus através do Evangelho. Mas sabe o que aconteceu, gente? O que aconteceu é que, através dessa conversão em massa, o número de discípulos, de seguidores de Cristo foi se multiplicando, foi se aumentando. E um homem naquela cidade, chamado Demétrio, se viu ameaçado com a pregação do Evangelho, se viu prejudicado. E ele começa a murmurar: desde quando este homem chegou aí? Falando de Paulo. Desde quando este homem chegou aí? Pregando que não são deuses os que se fazem com mãos humanas, o nosso trabalho tem sido prejudicado, o nosso comércio tem sido atrapalhado. E não é só aqui não, em
toda a Ásia Menor esse negócio já chegou. Todas as demais cidades, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Colossos e Herápolis, todas as cidades da província romana da Ásia Menor, a partir de Éfeso, estão recebendo esta mensagem, recebendo esta pregação, recebendo este ensinamento, esta doutrina. Esta coisa contagia, influencia. A gente tem que parar esse homem, a gente tem que deter este Paulo. Só que quanto mais eles pensavam e murmuravam, assim como no início da igreja, mais a igreja crescia, se fortalecia, mais o número se multiplicava e o nome de Jesus era glorificado. Por cerca de 2 horas começou aquele alvoroço em Éfeso. Grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Mas o escrivão da cidade, que muito provavelmente era o prefeito da cidade, se levanta, apazigua a situação. A igreja é estabelecida naquela região, o evangelho continua sendo pregado e o nome de Jesus continuou sendo glorificado. O que nós aprendemos aqui, Romário, através disso? Cerca de 3 anos, o evangelho impactou não só Éfeso, mas toda a província romana da Ásia Menor. Nós aprendemos que onde o evangelho chega, alguma coisa acontece. Nós aprendemos que onde a verdadeira, autêntica e genuína exposição do evangelho é feita, vidas são transformadas, vidas são literalmente mudadas. Onde o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo é proclamado, pregado, anunciado, a vida do mais vil pecador é impactada, transformada, mudada pela pregação do evangelho de Jesus Cristo. Lembrando que o verdadeiro evangelho, genuíno, autêntico evangelho, é o evangelho que gera arrependimento, que gera convicção de pecado e que consequentemente gera mudança de vida. Então este é o verdadeiro evangelho, a boa notícia de que o Deus Santo reconcilia pecadores por meio do sacrifício expiatório do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Este é o verdadeiro evangelho que foi pregado naquela região, onde pecadores convencidos pelo Espírito Santo tiveram uma profunda convicção de pecado, se arrependeram dos seus pecados e responderam positivamente ao chamado da salvação. Nós não estamos falando aqui de um outro evangelho, de um evangelho deturpado, falsificado, superficial, que temos observado nos últimos dias. Um evangelho que centraliza o homem, seus desejos, suas vontades carnais, pecaminosas, que centraliza o homem, ignora a Deus, rejeita a Deus. Não, irmãos, nós estamos falando do autêntico, genuíno, verdadeiro, profundo, suficiente, completo, poderoso, grande, magnífico evangelho de Jesus Cristo, que muda a vida do homem. Aleluia! É do evangelho de Cristo que nós estamos falando. Então este evangelho que foi pregado naquela cidade, naquela região, transformou vidas radicalmente, libertou vidas verdadeiramente, mudou vidas profundamente para a glória de Deus. Então Paulo, como era um pregador, um missionário, que levava a boa mensagem do evangelho, ele, ao sair de Éfeso, depois de cerca de 3 anos, ele segue a sua viagem com destino a Jerusalém. Só que quando, gente, ele chega em Jerusalém, ele é preso. O que acontece com Paulo? Ele é preso. De Jerusalém, Paulo é removido para Cesareia. E em Cesareia, Paulo permanece preso. 2 anos. De Cesareia, ele é transferido para Roma. E na capital romana, ele permanece preso, sob custódia romana, detido, prisão domiciliar. Então vejamos, depois de aproximadamente 10 anos, Paulo ter estado em Éfeso, 52 aproximadamente depois de Cristo, agora 62 aproximadamente depois de Cristo, ele está sob custódia romana, detido, preso, em domicílio.
Então veja que o apóstolo já tinha passado por ocasiões, situações terríveis, antes de chegar à capital romana. Olha aqui para mim, ele já tinha sido perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém e esquecido em Tarso. Já tinha sido apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado de Tessalônica, enxotado de Bereia, chamado de tagarela em Atenas e de impostor em Corinto. Enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém e acusado em Cesareia. Enfrentou um naufrágio avassalador ao dirigir-se a Roma e foi picado por uma cobra na ilha de Malta. Já tinha sido fustigado 3 vezes. Quantas vezes? Com varas pelos romanos e recebido 195 açoites dos judeus. Já velho, o apóstolo chega preso e algemado em Roma. Ele é guardado pela guarda pretoriana, composta por uns 16.000 soldados, que revezavam na guarda, vigiando o apóstolo. Mas em momento algum, detido sob custódia romana, Paulo se considerou um prisioneiro do imperador, mas se auto-intitulou um prisioneiro de Jesus Cristo, um prisioneiro do Senhor, oh glória, embaixador em cadeias. Gente, as circunstâncias foram tantas, as dificuldades foram inúmeras, mas nenhum desses problemas fizeram com que esse gigante de Deus caísse e abandonasse a fé. Nenhuma dessas dificuldades fizeram com que Paulo abandonasse a sua chamada e o seu ministério. Pelo contrário, ele só foi fortificado e fortalecido, porque ele sabia em quem ele cria, ele sabia em quem ele estava seguro, meus irmãos, ele sabia. Então, mesmo detido, sob custódia romana, prisão domiciliar, Paulo está sendo usado por Deus para escrever a palavra de Deus, para enviá-la às igrejas de Deus. Você compreende isso? Preste atenção comigo, preste atenção comigo. Ele está numa condição favorável? Sim ou não? Aparentemente, humanamente falando, não. Ele está preso, limitado, detido, sob custódia romana. Ele poderia muito bem reagir da seguinte maneira: quer saber de uma coisa? Pelo fato de pregar o Evangelho, pelo fato de anunciar o Evangelho, pelo fato de proclamar o Evangelho, olha onde eu estou. Eu estou detido, eu estou preso, eu estou sob custódia romana, limitado, restrito aqui a este domicílio, eu não posso ter mais liberdade para pregar. Ele poderia muito bem ter desistido, abandonado e ter sido omisso na pregação do Evangelho a partir daquela situação, mas foi isso que ele fez? Não, mesmo preso, ele continua sendo usado por Deus, escrevendo a palavra de Deus para enviá-la às igrejas de Deus. Sabe o que Deus está falando comigo e com você durante essa festividade? Nesta noite, Deus está dizendo que nós não devemos esperar ambientes favoráveis, momentos favoráveis para pregarmos o Evangelho, para sermos usados por Deus. Ele quer nos usar hoje, agora, nesse instante, é nesse momento que Ele quer fazer você fazer a diferença por onde você passar. É agora. Eu vou esperar, pastor Marcelo, as coisas melhorarem, a poeira baixar, para eu começar a pregar, para eu começar a fazer, para eu começar a falar. Não, meu irmão, Deus quer te usar hoje, Deus quer te usar agora, Deus quer que você faça a diferença. É agora, rapaz. É agora. Mas o que nós aprendemos aqui? Ele está detido, ele está preso, sob custódia romana, mas ele está escrevendo a palavra de Deus, porque é nessa condição que ele vai escrever algumas cartas, as chamadas cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Sabe o que nós aprendemos? Podem algemar o pregador. Só quem está ligado, gente, vai pegar isso aqui. Podem, pastor Marcelo, algemar o pregador, mas jamais poderão algemar a mensagem que ele carrega. Você recebe essa palavra? Podem acorrentar o mensageiro, mas jamais poderão deter a mensagem que ele proclama, porque a mensagem que ele proclama não é dele, não pertence a ele. A mensagem é de Deus, a palavra é de Deus, a boa nova é de Deus.
Aleluia. Aleluia, a palavra de Deus tem livre acesso, tem livre circulação, por mais que os seus mensageiros sejam algemados, acorrentados e detidos, a palavra de Deus tem liberdade para circular e entrar por onde ela quer. Irmãos, Deus é soberano, está no controle de tudo e de todos, e Ele quer te usar nesta cidade, nesta região, para continuar levando o Evangelho, pregando o Evangelho, proclamando o Evangelho, para que o nome dele continue sendo glorificado através de sua vida. Então, mesmo naquela condição, detido, preso, sob custódia romana, ele vai escrever algumas cartas, como eu já me antecipei, dentre elas, a carta endereçada aos cristãos da cidade de Éfeso. Meus irmãos, essa carta, conforme alguns comentaristas, ela pode ser considerada um hino, olha aqui para mim, um tributo à soberana graça de Deus mostrada aos pecadores. Por que, Romário? Porque esta carta, preste atenção nisso, contém a pior, contém o quê? E a melhor, melhor das notícias. A carta de Paulo aos Efésios contém a pior e a melhor das notícias. Por que, Romário? Qual é a pior das notícias? Capítulo 1 e capítulo 2. O homem, após a queda, à parte de Cristo, ele está morto espiritualmente, em delitos e pecados, inimigo de Deus, por natureza filho da ira, culpado, incapacitado de salvar a si mesmo, irremediavelmente perdido. Gente, não ter dinheiro é ruim demais, sim ou não? O irmão fez até careta, é verdade, não é, irmão? É verdade. Não ter dinheiro é ruim demais. Não é verdade, pastor? Quem gosta de ficar sem dinheiro, gente? Não, ninguém gosta. Eu não gosto. Até as crianças hoje em dia gostam de receber uma mesada, né? Na minha época não tinha isso não, mas... Né? Quem gosta de ficar sem dinheiro? Ninguém gosta. É ruim. Perder o emprego é péssimo. Ninguém quer perder o emprego. Não ser aprovado naquela faculdade, naquele concurso público que a gente tanto deseja, almeja, é horrível. Mas pior do que todas essas situações é estar na condição de inimigo de Deus, de escravo do pecado, de por natureza filho da ira, de perdido, de cego, culpado, condenado. João 3,18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho eterno de Deus. João 3,36, porque o Filho de Deus é aquele que salva. Então João 3,36 diz que aquele que não crê no Filho não tem a vida, e a ira de Deus sobre ele permanece. Então, pior do que não ter dinheiro, pior do que perder o emprego, pior do que não ser aprovado na faculdade, pior do que não passar no concurso público, é estar na condição de inimigo de Deus, de perdido, de morto espiritual, de condenado, de cego, de escravo do pecado, do mundo e da carne. Então, esta é a pior das notícias. E agora, Romário, o que será de nós? É por isso que Paulo também traz ao mesmo tempo a melhor das notícias. Quem deseja ouvir a melhor das notícias? Quem deseja ouvir a melhor das notícias? Qual é a pior das notícias? O homem, à parte de Cristo, está morto, está cego, está perdido, está condenado, está na condição de inimigo de Deus, culpado, escravo do pecado, do diabo, da sua própria carne. É a pior das notícias. E agora, Romário, o que será de nós? A melhor das notícias. Efésios capítulo 2, versículo de número 4. Qual é a melhor das notícias? Mas Deus. Ô, gente, isso aqui é português, olha só. Se a pior das notícias é que nós estávamos mortos em delitos e pecados, inimigos de Deus, cegos, escravos, irremediavelmente perdidos, irreconciliáveis, imperdoáveis, qual é a melhor das notícias? Capítulo 2, versículo 4. Mas Deus. Ô, irmão, isso aqui é tão profundo, eu sinto a presença de Deus ao falar sobre isso.
Isso é tão profundo e você vai entender a profundidade disso aqui. Nos primeiros capítulos, Paulo está falando da condição do homem após a queda, à parte de Deus, inimigo, morto, cego, escravo, mas ele vai trazer a melhor das notícias no capítulo 2, no versículo 4, começando, mas... O que significa isso? No português, mas com i é quantidade, porém, mas sem i denota oposição, contraste, mas, porém, todavia, entretanto. Como assim, Romário? Eu creio que você vai dar um glória. Eu creio que você vai dar um glória para Jesus quando você ouvir isso aqui. Paulo está mostrando que o homem, à parte de Deus, está morto, está cego, está perdido, é escravo do pecado, é escravo do diabo, é escravo da sua própria carne, ele está cego, inimigo de Deus, culpado, condenado. Aí, a melhor das notícias, Paulo começa, mas, porém, todavia, entretanto, oh aleluia, mas, porém, todavia, entretanto, como assim, Romário? Lembra, lá no passado, você estava cego, perdido, escravo, só fazia o que não devia, entristecia a Deus, o Espírito Santo, só dava prejuízo para sua casa, para sua família, não deixava o seu pai em paz, sua mãe em paz, os seus filhos em paz, mas, porém, todavia, entretanto, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, o que ele fez? Nos vivificou, estávamos mortos, mas ele nos vivificou. Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aleluia! Eu era cego, perdido, escravo, inimigo, filho da ira, sem Deus, sem Jesus, culpado, condenado, escravo, mas, porém, todavia, entretanto, ele olhou para mim com um olhar de graça, ele olhou para mim com um olhar de misericórdia, ele olhou para mim com um olhar de compaixão e me trouxe para a sua presença. Será que você pode agradecer a Deus, porque através desta obra, desta igreja, pregando o evangelho nesta região, a graça te alcançou, a graça te impactou e Deus transformou a sua vida, e hoje você é filho, hoje você é liberto, você é transformado, reconciliado com Deus. Então Paulo traz essa pior e essa melhor das notícias, e a melhor das notícias, essa é a ênfase, que Deus, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, irmãos, nós estamos aqui pela graça de Deus. O que é graça? Graça é o favor imerecido de Deus para conosco, pecadores. O que é graça? Graça é o sorriso de Deus, a quem merece a sua face irada. É isso que nós merecemos, a ira de Deus, a condenação, mas ele olhou para nós com um olhar de graça. Graça é a mão de Deus estendida a pecadores miseráveis, é o favor de Deus imerecido para nos salvar, para nos reconciliar com ele pela fé. Isso é graça, isso é graça. Por isso você está aqui, por isso nós estamos aqui, porque ele nos salvou. O amor de Deus por nós não é uma resposta ao nosso amor por Ele. É o contrário, gente. 1 João capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É a melhor das notícias. Será que você pode agradecer a Deus essa noite por isso? O
que significa isso, Romário? Essa expressão justificação é um termo forense. Imagine comigo um tribunal onde o réu, o culpado, ele é inocentado, declarado justo, inocente, não porque merece, não porque é digno, não porque pagou para merecer, pagou para receber a libertação, não, mas porque alguém assumiu a sua culpa, alguém sofreu o seu castigo, alguém sofreu a sua punição. Oh, aleluia! A sua culpa é imputada sobre outro, e a justiça deste outro, que é Cristo, é imputada em nós pela fé no seu nome. O maior sofrimento de Jesus não foram os cravos. O maior sofrimento de Jesus não foram os pregos. Não, meus irmãos, não foram os escárnios. O maior sofrimento de Jesus foi suportar a ira de Deus que era para ser contra mim e contra você. Sim. Éramos nós que era para estarmos ali, sofrendo pelos nossos pecados. Mas a Bíblia diz que Ele se fez pecado por nós. Deus é justo. E a justiça de Deus exige a punição do pecador. Exige a punição daquele que pecou. Então nós, como pecadores, deveríamos sofrer a justa punição de Deus pelos nossos pecados. Mas Deus, pela sua riquíssima misericórdia, imputou a nossa culpa sobre o seu Filho Jesus. E o seu Filho Jesus é que teve que suportar a ira de Deus pelos nossos pecados, para que a justiça de Deus fosse satisfeita, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, levantando as nossas mãos, nesse 24º aniversário da Igreja Batista Reviver, dando glória, dando aleluia, adorando e exaltando o nome dEle. Por isso nós estamos aqui. Então vejamos, gente, é disso que Paulo está falando nessa carta. Os 3 primeiros capítulos da carta são doutrinários, teológicos. Por quê? Porque mostram uma verdade do Evangelho da graça de Deus que nos salva, que nos perdoa, que nos vivifica. Os 3 últimos capítulos são práticos, pois mostram agora como os salvos, os perdoados, os vivificados devem viver, de modo que suas vidas glorifiquem a Deus. No capítulo 1, Paulo fala sobre as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo. No capítulo 2, Paulo fala sobre a nova vida que nós temos em Cristo. No capítulo 3, Paulo fala sobre a sua chamada missionária, apostólica, de pregação do Evangelho. No capítulo 4, Paulo fala sobre a unidade do corpo de Cristo, sendo Cristo o cabeça e a igreja o corpo. Há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. No capítulo 5, Paulo fala sobre o viver em comunidade, como servos de Deus, fazendo a diferença, como filhos da luz. No capítulo 6, Paulo fala sobre os deveres dos pais e dos filhos e da armadura de Deus disponível a todo cristão. Então vejamos, resumindo, basicamente, esta carta, ela pode ser dividida em 2 partes, e eu quero que você preste atenção nisso, para nós não estendermos muito. 2 partes. A primeira parte começa no capítulo 1 e termina no capítulo 3. E nessa primeira parte, Paulo conta, grave isso aqui, Paulo fala quem nós somos em Cristo. Você já parou para se perguntar quem você é em Cristo? Quem nós somos em Cristo? Paulo conta do capítulo 1 ao capítulo 3. Do capítulo 4 ao capítulo 6, Paulo fala o que devemos fazer por estarmos em Cristo. Então vamos por partes, na ordem. Na primeira parte, do 1 ao 3, ele fala quem somos em Cristo. Pense um pouquinho aí. Quem você é em Cristo? Quem você é em Cristo? Ô Romário, pensei.
Mas só, Romário, veja se não é verdade. Só que para eu ter pensado quem eu sou em Cristo, eu tive que me lembrar quem eu era sem Cristo. Para eu entender quem eu sou em Cristo, eu tive que me recordar quem eu era sem Cristo. Quem somos em Cristo? Precisamos saber primeiro quem éramos fora de Cristo, e eu coloquei aqui. Quem éramos fora de Cristo? Capítulo 2, versículo 2. Filhos da desobediência. Quem éramos fora de Cristo? Capítulo 2, versículo 3. Escravos dos desejos da nossa carne. Quem éramos fora de Cristo? Capítulo 2, versículo 3. Filhos da ira. Quem éramos fora de Cristo? Capítulo 2, versículo 5. Mortos em ofensas. Quem éramos fora de Cristo? Capítulo 2, versículo 12. Separados de Israel. Capítulo 2, versículo 12. Estranhos. Capítulo 2, versículo 12. Sem esperança. Quem éramos fora de Cristo? Capítulo 2, versículo 12. Sem Deus. Capítulo 2, versículo 13. Longe de Deus. Capítulo 2, versículo 19. Forasteiros. Capítulo 4, versículo 18. Duros de coração. Capítulo 4, versículo 19. Entregues à impureza. Capítulo 4, versículo 25. Mentirosos. Capítulo 5, versículo 8. Trevas. Capítulo 5, versículo 17. Insensatos, imprudentes, loucos. Éramos tudo isso fora de Cristo. Éramos tudo isso fora de Cristo. Mas agora, pastor, quem nós somos em Cristo? Quem nós somos em Cristo, irmão? Se a gente lê isso aqui e fica quietinho, caladinho, ai meu Deus, eu não consigo. Hein, pastor? Se fora de Cristo nós éramos cegos, perdidos, escravos, separados de Deus, sem Deus, longe de Deus, duro de coração, mentirosos, impuros, quem nós somos em Cristo agora? Vamos ver quem nós somos em Cristo? Isso aqui é para a gente se alegrar. Vamos ver o que nós somos em Cristo? Capítulo 1, versículo 1. Santos. Capítulo 1, versículo 4. Eleitos. Capítulo 1, versículo 5. Em Cristo. Predestinados. Capítulo 1, versículo 5. Filhos. Capítulo 1, versículo 11. Herança. Capítulo 1, versículo 13. Selados com o Espírito Santo. Capítulo 1, versículo 23. Corpo de Cristo. Capítulo 2, versículo 5. Vivificados. Capítulo 2, versículo 10. Feitura de Deus. Capítulo 2, versículo 15. Novo homem. Novo homem. Novo homem. Capítulo 2, versículo 19. Concidadãos dos santos. Capítulo 2, versículo 19. Família de Deus. Família de Deus. Família de Deus. Capítulo 2, versículo 22. Em Cristo. Morada de Deus. Habitação de Deus. Tabernáculo de Deus. Capítulo 3, versículo 6. Participantes da promessa. Capítulo 5, versículo 8. Filhos da luz. Agradeça a Ele, agradeça a Ele, agradeça. Agradeça a Ele essa noite, agradeça a Ele essa noite. Agradeça a Ele essa noite. Você era escravo, mas agora é filho. Você estava perdido, mas foi achado. Você estava morto, mas Ele te deu vida. Você era culpado, mas agora é justificado. Você estava perdido, mas Ele te encontrou. Agradeça, agradeça, agradeça. Agora você é filho, agora você é herdeiro, agora você é perdoado, justificado, reconciliado com os cidadãos dos santos, morada de Deus, família de Deus. Essa é a sua identidade em Cristo.
Essa é a sua identidade em Cristo. Meu querido, quando o diabo tentar fazer você lembrar do seu passado para te apontar, para te acusar, lembra ele do futuro dele. Pegou aí? Quando o diabo, o Abaddon, o Apolion, Deus e príncipe deste século, nosso adversário, quando ele tentar fazer você lembrar do seu passado simplesmente para te acusar, para te apontar, lembra ele do futuro dele. No passado eu errei mesmo, pequei mesmo, fiz o que não devia, aprontei, pintei e bordei. Mas ele me achou, me encontrou, me salvou, me perdoou, me reconciliou, me justificou. Ele me restaurou, ele me trouxe para a sua presença. Mas e o seu futuro, diabo? Já está determinado, decretado, escrito lá no Apocalipse. O quê? Lago de fogo e enxofre, e a igreja estará nas mansões celestiais, adorando o nome do Senhor. Quem vai para lá? Quem vai para lá? Quem vai para lá? Adore ao Senhor essa noite, adore ao Senhor essa noite, adore ao Senhor essa noite. Irmão, certa vez, alguns comentaristas, uns dizem que foi em sonho, outros dizem que foi em visão, outros falam que foi literalmente, que o diabo apareceu para Martinho Lutero, grande ícone da reforma protestante do século XVI. O diabo apareceu para Martinho Lutero, onde Martinho Lutero já estava convencido pelo Espírito Santo de seus pecados e que o seu Salvador suficiente era Cristo. Unicamente pela fé em Cristo. O diabo apareceu para ele com uma lista, pastor, com todos os pecados de Martinho Lutero, acusando-o, apontando-o. Aí, Martinho, esse Deus que você disse que agora te transformou, que é o seu Deus, aí, ó, o tanto de pecado que você cometeu, você acha que esse Deus vai te receber, vai te aceitar? Martinho Lutero, cheinho de Deus, vira para o diabo e diz: tu só esqueceu de escrever uma coisa aí, quem sabe é mais pecado, né? São tantos pecados, Martinho Lutero. Martinho Lutero, cheinho de Deus, disse para o diabo: escreve aí bem grande. O que eu tenho que escrever? Anota aí bem grande. O quê? O sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, me purifica de todo. Não é 50%, não é 90%, não é um terço, é de todo o pecado. Você pode glorificar a Deus por isso. Você pode exaltar a Deus por isso. Você pode louvar a Deus por isso. Ele te resgatou, Ele te libertou, Ele te transformou, Ele te achou, Ele te trouxe para a presença dEle. Foi Ele quem te trouxe para a presença dEle. Então agora nós somos filhos, amados, filhos da luz, filhos de Deus. E nessa parte final, Paulo agora mostra como nós devemos viver. O que devemos fazer por estarmos em Cristo. Então é por isso que no capítulo 4 ele convoca os cristãos a viverem de maneira digna da vocação que receberam. Esse é o nosso compromisso com Deus. O que Deus espera de nós enquanto filhos dele? Você entende isso? O que Deus quer de nós enquanto filhos dele? Nós fomos salvos, então devemos viver como salvos. Ele nos arrancou de sob densas trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então devemos andar como filhos da luz. João capítulo 8, versículo 12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Romanos capítulo 12, versículo 2, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Salvos vivem como salvos. Gálatas capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.
Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. 1 Tessalonicenses 4:3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 João capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Salvo, vivendo como salvo. Perdoado, vivendo como perdoado. Crente, vivendo como crente em Jesus Cristo. Aí no capítulo 5 que nós lemos, no versículo 1, Paulo faz uma convocação aos irmãos efésios. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. A principal característica de um filho é que ele imita o pai. Então nós agora salvos em Cristo, filhos amados, devemos viver como imitadores de Deus. Como temos sido conhecidos e vistos por este mundo à nossa volta? Como imitadores de Deus ou como imitadores do mundo? Como filhos amados, filhos da luz ou como filhos das trevas? Deus está falando essa noite. Ele está convocando o seu povo, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, Paulo também diz: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Irmão, quem é a pessoa que você gosta de imitar? Os jovens aí, os adolescentes, as crianças, os irmãos, as irmãs. Quem é a pessoa que você gosta de imitar? Quem é a sua referência? Quem é a pessoa que você admira tanto? Irmãos, inevitavelmente, todos nós buscamos pessoas, modelos, referenciais para seguirmos. Isso faz parte do ser humano. Isso faz parte do ser humano. Nós sempre buscamos um referencial. Rede social é um exemplo. Por exemplo, se eu estudo advocacia, eu vou procurar seguir uma pessoa que é, referência no assunto. Se eu gosto de teologia, hermenêutica, homilética, arte de pregar, de falar em público, de interpretar textos, eu vou procurar seguir uma referência no assunto, é o mesmo princípio. Agora, o que eu devo pensar é o seguinte: todas essas pessoas que temos como referenciais apontam para o referencial maior que é Cristo? Apontam para o supremo referencial que é Cristo? Apontam para o supremo modelo, exemplo que é Cristo? Não, Romário, despreza Cristo, então deixa de seguir nas suas redes sociais. Não, Romário, ignora Cristo, então reveja o seu comportamento. São pessoas que nos levam para desejar mais a Deus, ter mais comunhão com Deus, conhecer mais a Deus. Irmãos, quem é a nossa referência suprema? Paulo aqui está nos chamando a buscar o supremo modelo que é Deus. E lembre disso, imitar Deus não é ensaiar Deus. Não é assumir a posição de Deus. Nós nunca poderemos imitar Deus em seus atributos incomunicáveis: onipotência, onipresença, onisciência, soberania. Não é isso que Paulo está falando aqui. Mas sim imitar o caráter de Deus, a atitude de Deus, como a motivação correta para a glória de Deus. O que isso significa? Amar o que Deus ama e aborrecer o que Deus aborrece. Eu quero conhecer mais o Senhor, eu quero me voltar mais para o Senhor. Eu fui convencido pelo Espírito Santo a me render mais e mais aos pés de Cristo, ao Evangelho. Eu preciso amar o que Deus ama e aborrecer o que Deus aborrece. Você entende isso? Então se coloque de pé esta noite, em nome de Jesus, sentindo a presença de Deus. Sentindo a presença de Deus.
Você ouviu qual é a sua identidade em Cristo. E o que Ele quer de mim e de você. Amar o que Ele ama. Aborrecer o que Ele aborrece. Ou será que eu estou fazendo o contrário? Amando o que Deus aborrece e aborrecendo o que Deus ama. Amando as trevas e odiando a luz. Deus é amor, então eu devo imitar Deus amando. Deus é justiça, então eu devo imitar Deus praticando a justiça. Deus é luz, então devemos imitar Deus andando como filhos da luz. Deus é verdade, então devemos viver na suprema verdade que é Cristo. Como podemos imitar a Deus? Quando nós andamos no amor, na justiça, na verdade e na luz que é Cristo. Imitando o caráter de Deus, a atitude de Deus. Quem ama se entrega, se doa, se devolta, se volta para o Senhor. Lembra do que Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 2, versículo 5? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Lembra de Lucas capítulo 23, versículo 34? Jesus, ao ser crucificado, zombado e escarnecido, ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Como imitar uma atitude dessa? É impossível, pregador. Será mesmo? Atos capítulo 7, versículo 60. Estevão, pondo-se de joelhos, sendo apedrejado até a morte, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Aqui a gente tem a prova de que não é impossível. Então o que Deus quer de mim e de você é que nós o imitemos como o supremo modelo, exemplo, referencial, para que o nome dele continue sendo glorificado através das nossas vidas. Amém, meu querido? Amém, minha querida? São 24 anos imitando Deus. 24 anos imitando o caráter de Deus. 24 anos imitando a atitude de Deus. 24 anos seguindo o supremo modelo, referencial, exemplo que é Deus, na pessoa do seu Filho Jesus. Romário, eu quero mais. Eu tenho oscilado, Romário, oscilado. Tem dia que eu estou bem, tem dia que eu estou mal, tem dia que eu imito Deus, mas tem dia que eu imito o mundo. Então, durante essa festividade, Deus está falando conosco, com os irmãos, que é tempo de voltarmos para o Senhor. Arrependendo-nos dos nossos pecados, das nossas atitudes que não condizem com a atitude de Deus. Porque se nós somos filhos de Deus, devemos viver como filhos de Deus. Se nós somos agora filhos da luz, devemos andar como filhos da luz. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos essa noite. Isso. E você fará uma oração sincera para Deus. Não porque eu estou pedindo, mas porque você entendeu o que Deus falou com você essa noite. Você fará uma oração sincera para Deus. Pode vir aqui, pastor. Vem cá, vem cá. Você fará uma oração sincera para Deus. Você vai falar com Ele: Pai, eu preciso. O Senhor me chamou, o Senhor me resgatou, o Senhor me libertou. E eu preciso viver como filho. Eu preciso viver como filho de verdade. Cansei da mesmice de sempre, cansei de viver de um jeito que não condiz como filho do Senhor. Não, eu quero viver como filho. Eu quero viver como filho de Deus, como filho da luz. Na minha escola, na minha faculdade. Eu não quero ser servo do Senhor só na igreja batista e viver lá dentro do templo de 4 paredes. Não, eu quero viver como filho na minha casa, no meu trabalho, na minha escola. Por onde eu passar, eu quero ser um imitador do Senhor. Eu quero, Deus, eu quero. Isso, fecha os olhos. Comece a falar com Deus nesse momento. Isso. Comece a falar com Ele. Não espere eu elevar o tom de minha voz. Comece a falar: Deus, eu preciso de Ti. Deus, eu quero viver como filho, de verdade.
Eu quero viver como filho autêntico. O Senhor me resgatou, não foi para ter a mesma vida, não. O Senhor me resgatou para eu viver como filho. O Senhor me resgatou para eu viver como filho, como filho, como filho, Deus. Então me ajuda, Pai, nesta caminhada. Oh, Espírito de Deus, assopra no nosso meio, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, assopra no meio da tua igreja. Oh, Espírito Santo, que nós possamos refletir o caráter de Cristo por onde nós passamos. Isso, fale com Ele, isso. Senhor, ouça o clamor da sua igreja. Ouça o clamor da sua igreja, Senhor. Ouça o clamor deste homem, desta mulher, deste jovem, deste moço, desta moça. Nós queremos viver intensamente para o Senhor, como filhos, como filhos, como filhos, ó Pai. Ah, Espírito Santo de Deus. Há uma brisa suave do Espírito Santo no nosso meio. Sinto o Espírito Santo tocando em você esta noite, renovando as suas forças, capacitando você para fazer a diferença lá na sua casa, no seu trabalho, te dando autoridade, ousadia, intrepidez. Oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo de Deus, você é filho, você é filha, você é filho, você é filha, você é filho, você é filha. Deixa Deus te usar. Quiser louvar, meu irmão, nós vamos louvar. A cruz era minha e sua. Oh! Ele morreu em meu lugar. Oh! Ele morreu em seu lugar. Aquela cruz era minha e sua. Ele morreu em meu lugar. Ele morreu em seu lugar. Aquela cruz era minha e sua. Ele morreu em meu lugar. Só quem pode adorar a Ele, levante as suas mãos e adore o nome do Senhor. Era minha e sua. Ele Morreu em seu lugar. Oh! Oh! Aquela cruz era minha e sua. Só quem pode declarar, Ele morreu em só quem seu pode lugar. adorar, só quem pode exaltar a Ele. A cruz era. Ele morreu em meu lugar. Morreu. Olha você aqui hoje. Olha onde Ele te colocou hoje. Olha a condição que você está hoje. Foi pelo seu sacrifício na cruz, sua obra na cruz, sua obra na cruz, e você está aqui hoje. Você está aqui hoje. Você está aqui hoje porque Ele te amou. Ele morreu no seu lugar. Ele sofreu o seu castigo. Ele sofreu a sua punição. Ele te salvou. Ele te perdoou. Ele te aproximou de Deus novamente.
Isso. 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 Tira esses minutos finais para agradecê-lo. Isso. 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 Olha o que ele fez contigo. Isso. Não tinha jeito para você, mas olha o que ele fez com você. Isso. Os meus olhos abri pra me alegrar. Foi na os meus pecados. foi ali. Você que reconhece isso. Que meus olhos que do céu. Trouxe o nosso Jesus. Será que você pode agradecer a Deus? Mas isso tudo me fez. Converter-me não quis, que por mim. Só quem reconhece. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados. Foi ali pela fé E os meus olhos e agora. Oh, aleluia. Eu quero perguntar se tem alguém no nosso meio, nesse mesmo espírito, nessa mesma ligação, que tem ouvido Deus falar aqui. Começou, foi sexta-feira, pastor? Deus falou com você sexta-feira e você tentou resistir. Deus falou com você ontem e você tentou resistir. Deus falou com você hoje pela manhã e você tentou resistir. Deus está falando com você na noite de hoje e está te chamando mais uma vez para um compromisso com Ele, para assumir a identidade de filho, porque Ele morreu naquela cruz por você, para te salvar, para te reconciliar com Deus, para te tirar da condição de morte, de perdido, de cego, de escravo, e para te colocar na condição de filho, de salvo, de herdeiro, de perdoado. Hoje Ele te chama. Hoje Ele te chama. Aonde está você que não quer mais resistir ao chamado da salvação? Sai correndo do seu lugar e vem aqui à frente, que nós iremos orar por você. Não resista. Não resista. Eu sei que Deus já tem feito obras extraordinárias aqui. Na sexta, no sábado, no domingo pela manhã. Você que não consegue mais resistir a este chamado de Cristo na sua vida, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Vem. Glória! Vem. Tem alguém? Vem. Romário, eu me afastei, mas eu não consigo. Eu até tentei desviar, mas eu nem sei desviado, eu sei viver direito como desviado. Eu quero voltar hoje. O meu lugar é na igreja. O meu lugar é na presença de Deus. Eu sou filho, eu não sou escravo. Então agora é a hora. O momento é este. Sai do teu lugar, vem correndo aqui à frente. Cadê você? Cadê você? Vem. Vem. Eu não consigo viver, Romário, em outro lugar a não ser na presença de Deus. Eu preciso me reconciliar com Ele por meio de Cristo. Assumir a minha posição e identidade de filho. Romário, eu estou sem jeito de ir aí à frente. Então fale com esse seu irmão aí da esquerda, da direita. É hoje que eu volto. É hoje que eu
que eu volto para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. É hoje. É hoje. Feche os seus olhos neste momento. Isso, feche os seus olhos. Repita comigo as seguintes palavras: Senhor Jesus. Toda a igreja: Senhor Jesus, muito obrigado por sua graça, por seu amor, por sua misericórdia. Muito obrigado por ter me arrancado das trevas e me trazido para a sua maravilhosa luz. Obrigado, muito obrigado por ter me chamado de filho, de filho, de filho. Eu te agradeço por tão grande amor e misericórdia para comigo. Muito obrigado. Me ajude a viver como verdadeiro filho de Deus, crente, salvo, vivificado para a sua glória. Senhor, eu quero cada vez mais conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Muito obrigado. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Aplauda o nome de Jesus, porque Ele merece. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Amém? Eu quero convidar todas as crianças aqui na frente. O pessoal que está lá fora, em nome de Jesus, vai trabalhar agora. Que está lá na cantina, vem para dentro. Nós vamos tirar uma fotona com a igreja, rapidinho. Nós vamos encerrar cantando o hino da festa, em nome de Jesus. Deus abençoe pastor Romário. Mas eu quero também convidar os aniversariantes do dia. Dona Celina, Tatá está fazendo aniversário. Tem mais alguém fazendo aniversário? Jerusa, já veio ontem, mas vem de novo. As crianças vão ficar aqui na frente. Nós vamos convidar os aniversariantes. Vem para cá. Todas as crianças. Eita Jesus, ó. Não, é virado para cá. Isso, vocês vão virar para cá. O pessoal que vai trabalhar aí, vem cá para foto, fazendo favor. Cadê os fotógrafos? Pessoal do louvor, vem aí. Pessoal aí atrás, não fica muito aí atrás não, senão você não vai aparecer em foto. Espera aí, vamos devagar. Nós vamos orar pelos aniversariantes. Vem, Tatá, em nome de Jesus. Vamos abençoar os aniversariantes. Dona Celina, Tatá, tem mais alguém aqui aniversariando ou não? Pai, em nome de Jesus, abençoamos as tuas filhas que estão aniversariando hoje. Pedimos ao Senhor que continue abençoando, fortalecendo, derramando a tua graça, Pai. Que o favor do Senhor seja no coração delas, que elas possam viver para a glória do teu nome. Nós, como igreja, somos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, a igreja agora vai unir, sair dos corredores aí do lado. Fecha no meio. Isso. Isso. Tira isso daqui, de quem é? Eu vou colocar aqui por causa da foto. Une no meio, senão não vai pegar não. Puxa pra cá, isso. Isso, fecha o meio.
Aplauda o Senhor. Olha só, o último aviso que é bênção demais. Irmãos, tem uma feijoada ali abençoada. Um prato de feijoada, arroz, feijoada, farofa. Acabou farofa, só arroz e feijoada. Lugar nenhum. As crianças, ficam aqui, crianças, para vocês cantar com a gente. Apenas R$5. Um prato de feijoada. Olha aqui. Os obreiros da igreja, homens, vocês vão sair pela frente e vai espalhar as mesas tudo para nós em 5 minutos. Mas nós vamos cantar. Na hora que eu der a bênção, vocês estão liberados. Não vai embora não, gente. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negavam tua fé de... É um exemplo pra mim, verdadeira. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como era os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. As palmas, vai! Eu queria ver Em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue, com a vitória nas mãos, é um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. A igreja do futuro, oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês e com todo o povo espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: a perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja